So commercially, it's a very good position to be in. It's a very strong USP to defend, um, because it's very difficult for a new startup brand to become credible as a curator unless that brand has a legacy in another place. And another advantage I think of being a sort of a trusted curator is that when those big platforms have launched in the UK, like Amazon channels and then very recently Apple TV, they've come to us first to ask for. Eles vieram falar com a gente primeiro para conseguir negociar e colocar o nosso canal nas plataformas deles, porque eles viram que nós já tínhamos tudo que eles queriam começar a fazer. Estamos numa posição em que nós somos inteligentes o suficiente para usar a marca adequadamente. A marca é uma ferramenta muito poderosa que pode ser usada. Se vocês observarem a Apple TV, por exemplo, a gente tem a chance de estar na casa das pessoas que jamais assistiriam esse tipo de filme no cinema, mas a gente consegue trabalhar em nosso favor e a gente já tem credibilidade suficiente para estar presente numa plataforma como essa. A outra coisa tem a ver com a escala. Ou seja, a gente quer alcançar o maior número possível de audiência. A gente não está focando no lucro, mas é claro, a gente precisa ter uma receita anual. Ou seja, comercialmente falando, a gente quer crescer o máximo possível. É difícil a gente escalar muito essa curadoria, porque você tem uma posição, você se posiciona de uma certa forma em relação ao cinema, e é muito difícil flexibilizar isso. Ou seja, um público mais mainstream, quando você tenta movimentar a marca e avançar com ela, você pensar nos cinéfilos de fato e a gente tentar conversar com aqueles que são mais mainstream, um público mais genérico, é aí que a gente fica um pouco dividido entre a cruz e a espada. A gente chega num ponto em que você quer, né? E você conseguir transformar essa curadoria que a gente faz numa percepção mais ampla das pessoas, de saber o que encontrar quando chega naquele universo, né? Então, a gente sabe que em cinema, por exemplo, o que leva as pessoas para salas enfim, qualquer filme, né? Não existe um filme de sucesso que não tenha um bom boca a boca, né? Então, o nosso desafio como curadores é criar boca a boca, fazer as pessoas falarem desse conteúdo. E a desvantagem, não dá para fugir do que o Edward acabou de falar, né? É uma questão de escala, de possibilidades de produção. A gente fala dessas grandes plataformas, dos grandes sucessos deles, de Amazon, de Netflix, a gente lembra dos sucessos. Os fracassos são muitos também, com investimentos muito pesados, né? É difícil, não existe fórmula para ninguém. Então, como a gente tem uma quantidade de recursos e de apostas muito mais limitadas, a nossa margem de erro é bem menor, né? A gente tem que ser muito mais criterioso e tem que, na hora de escolher um projeto, aí estou falando, por exemplo, de uma série que a gente vai produzir. A gente vai tentar desenhar, e ainda assim você tem o risco de não dar certo, mas a gente vai tentar desenhar um cenário ali onde cada ponta da estrela seja uma aposta forte, que a gente tenha o maior nível de segurança possível com relação à qualidade daquele conteúdo. Tá? Por exemplo, qual é a empresa a produtora que está produzindo, quem é que vai dirigir, quem é o elenco, quem vai escrever, qual é a história, o que isso tem a ver com a essência do canal. Todas as 4 ou 5 pontas dessa estrela tem que estar no tiro mais alto possível para que você se aproxime da possibilidade de acertar, né? E já que a gente tem essa dificuldade de não ter o mesmo nível de investimento que outros players têm por aí, né? O que a gente tem como uma vantagem no Canal Brasil é o fato da gente estar associado dentro do universo da Globosat. A Globosat é uma das sócias do canal, e isso abre a perspectiva, e a gente vem trabalhando isso muito bem, de parcerias internas. A gente é ótimo de parceria. A gente é meio ruim de original, mas a gente é bom de parceria. Mas a gente tem parcerias com a Globo News na coprodução de documentários há algum tempo já, vocês devem conhecer. A gente tem com o Telecine, seja na coprodução ou licenciamento de filmes, com a Globo Filmes, né, sem parar, várias coproduções em conjunto. Então,
Enfim, o nosso grande desafio é buscar maiores possibilidades de ocupar esse espaço dentro do nosso nicho. Chega uma hora que, apesar de você estar falando para um público mais fechado e tal, é difícil você lançar uma série com qualquer tipo de ressalva, né? Olha, vê essa série lá no Canal Brasil, mas dá um desconto que foi feito na Guerrilha. Não existe isso, né? Então, as nossas apostas, talvez o número de apostas seja menor, mas cada aposta recente nossa, de 1 ano e meio para cá, tem sido com orçamentos para o tamanho de Brasil, com orçamentos de gente grande já. Claro que a gente faz 3 ou 4 séries grandes por ano, enquanto outros players fazem muito mais, né? Então, o nosso grande desafio é justamente essa questão de escala e como é que a gente consegue produzir e tentar diminuir a dependência, porque enfim, as séries que a gente exibe, uma maior parte delas foi viabilizada via fundo setorial, e aí, diante dessa situação caótica que a gente está vivendo, com esse governo louco, ver como é que a gente vai conseguir fazer essa enfim, ultrapassar essas dificuldades para buscar outras maneiras de produzir, se associando com um parceiro certo para cada conteúdo. A parceria acaba se tornando uma super tool assim, para a gente que faz nicho, porque na hora de escalar, precisa ter alguém, uma instituição, enfim, ali do lado. Que... A gente é igual aquela frase do Divino Amor que foi lançado: quem ama, divide. Marcar uma reunião. A minha próxima pergunta, ela também é um pouco mais íntima do que as outras, porque ela está muito ligada ao nosso dia a dia, aos nossos desafios na MUBI. Então, eu queria entender, para cada um, qual a estratégia de brand positioning, quais os esforços de comunicação institucionais que vocês fazem para manter relevância, enfim, não queria usar o termo marketing, mas mais ligado na relevância. Quais são os tools, as parcerias, enfim, como vocês estão posicionando a marca de vocês? Que está linkado ao fato de escalar também, né? Como faz para escalar? Well, for us, the partnerships are like Para a gente, as parcerias têm a ver com as coisas que a gente quer aumentar, o que a gente está tentando fazer no Guadalajara, não só no festival de filme, que foi lá que a gente começou a fazer. A gente quer estar presente na vida de todo mundo em algum momento. Isso é bem difícil, né? Mas, por exemplo, a gente começou há 5 anos um programa de inclusão para o festival de cinema para as pessoas que têm deficiência. A gente começou esse programa, que foi muito bem sucedido, e a gente seguiu com ele, e agora a gente está incluindo outros públicos, porque a gente acredita que se o cinema, a gente quer que todos façam parte, as pessoas com deficiências também, e mães com bebês também. Ou seja, há muitas coisas que a gente pensa e a gente tem que começar a fazer. A gente está, então, tendo exibições específicas para bebês, por exemplo, mães com bebês de colo, com uma configuração um pouquinho diferente, pessoas com autismo, pessoas surdas, pessoas cegas. A gente, então, apresenta, e os desafios aí é que a gente tem que ter cuidado com a programação e a comunicação. A gente tem que anunciar com antecedência, fazer de uma outra maneira para que as pessoas, de fato, fiquem sabendo o que estamos fazendo e como estamos fazendo. E as parcerias que nós temos no Festival de Cinema de Guadalajara, a gente tem um programa muito forte. A gente trabalha como um ponto-chave para a América Latina em cinema, comunicando isso a grandes ou os principais atores, para que eles possam vir e ver o que a América Latina está fazendo. E não só em relação à concorrência, mas também a muitas sessões. A gente tenta estreitar e convidar as grandes plataformas, como, por exemplo, a gente fez um programa há 3 anos com a Amazon, e quando a gente convidou a Amazon, eles começaram a pegar todos os filmes que foram selecionados no Festival de Guadalajara, eles compraram e fizeram uma sessão. Mas naquele ano,
Ninguém da Netflix veio, por exemplo. Foi terrível. A gente não, a gente não consegue dar um foco de atenção para as plataformas muito pequenas da América Latina que a gente fazia antes. E a gente acabou tendo que encerrar isso. A gente tenta estreitar e ver como a gente consegue melhorar a nossa relação com esses grandes atores. Na última edição, todos vieram, tanto os compradores da Netflix, da Amazon, das principais plataformas e também das plataformas pequenas, de nicho. Isso é interessante. Eu perdi a primeira parte da pergunta. Não é porque eu não estava ouvindo. Uma das coisas que a gente tenta, pelo menos na minha operação do BFI, é conseguir entender os dados que nós temos mais a fundo. Não só olhar os números e comprar filmes e pensar, o filme não deu certo, mas sim o contexto, onde eles estão compartilhando as informações, se são nas redes sociais, para a gente conseguir construir mais em relação aos dados que nós temos disponível. Assim a gente consegue entender um pouco melhor, claro, a gente paga para que eles tenham um gosto, mas não só o gosto pessoal, mas sim o senso de quem está assistindo o filme e por quê. Porque ele assistiu anteriormente, o que eles estão assistindo agora, para a gente conseguir entender o que eles vão assistir a seguir, o que eles têm interesse. A gente tem um algoritmo, tenta usar de uma maneira mais humana e usar de uma maneira estruturada também. Interessante. A gente pega os filmes e a gente trabalha com eles. Assim a gente consegue estudar melhor quais são os públicos que nós temos. E nós trabalhamos com táticas relacionadas, por exemplo, o BFI tem um legado bem conhecido no Reino Unido como uma marca que apoia os festivais LGBT. Já faz mais de 20 anos, 25 anos que nós apoiamos o Festival de Cinema LGBT. E a gente trabalha com uma das marcas mais conhecidas, relevantes nessa área. Trabalhamos dando apoio, defendendo essa causa e usamos essa marca o ano todo, não só no festival, mas conseguir conectar esse público e conseguir fazer uma conversa online com eles. A gente tem uma plataforma, a gente usa as redes sociais, o Facebook, por exemplo. A gente tem 2 produtores, de repente, fazendo uma conversa sobre as experiências deles e as reações que eles estão obtendo em relação a algum filme. Isso a gente faz, claro, as sessões ao vivo, lives no Facebook, mas isso pode ser compartilhado depois. Várias pessoas acabam depois se interessando e se inscrevendo, comprando uma das nossas assinaturas. E assim eles se engajam. Ainda que ele não seja uma pessoa que que tenha uma assinatura com o BFI ou com a nossa marca, mas eles acabam se interessando em algum ponto e acabam, de repente, comprando alguns dos nossos serviços. Outra coisa que nós costumamos fazer é pegar pessoas, bloggers, influenciadores e até críticos, para que eles falem, por exemplo, sobre uma audiência que não conhecem a gente. Por exemplo, tem uma pessoa conhecida, que é o Mark Toman. Ele é uma pessoa mais focada em cinema assim, mainstream, mas ele é bem conhecido. Ele trabalha para uma das marcas de críticas mais conhecidas lá. E a gente o chamou para ele criar essas pílulas, vídeos de 90 segundos, onde ele pegava um filme mais clássico e descrever da maneira como ele costuma conversar com o público dele, basicamente desmistificando
aquele filme, por exemplo, e aí ele revisaria ali, daria a crítica do Toy Story 4 ou do Coringa, algum filme assim, e ele fazia isso usando o poder dele como crítico, mas falando de uma maneira bem direta. E assim a gente conseguiria conversar com, alimentar esse público com o qual nem sempre a gente conversaria. Então a gente, na verdade, não fica só focado no nossa marca, como se nós estivéssemos numa torre de mármore, isolados, mas a gente tenta trabalhar dessa forma. Legal também essa pergunta. Eu acho que a gente costuma separar esses dois universos um pouco, né, da curadoria, da divulgação, do marketing, tá? Um é legal, o outro é chato. E eles têm uma sintonia absurda, porque não existe uma, como eu estava dizendo no início, você para ter uma curadoria clara para fora, para que as pessoas saibam o que levar, o que a gente está buscando e o que esperar quando você passa pelo Canal Brasil, você tem que ter uma clareza interna muito grande do que é o universo que a gente quer trabalhar. E na hora da divulgação também, não adianta. Se você não tem uma essência, uma base muito firme daquele território que você está ocupando, fica muito complicado, porque, enfim, você vai atirar para cá e para lá. Então, e o Canal Brasil ele sempre ocupou alguns espaços de forma orgânica há muito tempo já, né? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, o programa, por exemplo, os programas no canal fazem muito esse papel, né? O Espelho, por exemplo, está na sua 14ª, 15ª temporada, já nem me lembro. Quando ele nasceu em 2005, né? Portanto, a 14ª. Em 2005 ele se chamava Espelho da Raça, né, o programa do Lázaro. Ele ainda tem um foco muito grande na valorização da cultura negra, mas lá em 2005, quando ele foi lançado, já era um espaço que você raramente via em qualquer outro lugar, na televisão ou em qualquer outro canto, né? No universo LGBT, então o canal tem uma programação atrás da outra, né? São séries. Tivemos a Laerte apresentando um programa há muito tempo. Agora tem o programa da Linda Quebrada e da Jupe, do bairro. Enfim, é uma ocupação de um espaço para que o público tenha clareza, de novo, isso é fundamental, do que esperar. A partir daí, toda a comunicação e a divulgação, e a gente está muito envolvido agora também nesse processo, a gente está fazendo um estudo gigante de posicionamento do canal, e o caminho que a gente está encontrando vai muito pela intensidade do depoimento da Estrela aqui, quando ela falou do Bacurau. O que a gente quer mostrar, contar, é apresentar um canal onde a gente passa um conteúdo que ele vai trazer esse tipo de empolgação que ela falou do Bacurau aqui agora há pouco. É um conteúdo que, além de você se diverte, não é pesado, não é educativo, né? Mas ele é um conteúdo que, além de te divertir, de te entreter, ele tem uma capacidade de te transformar de alguma maneira ou te fazer levar alguma coisa para casa, acordar no dia seguinte pensando, seja naquele programa, naquele filme, naquela série que você viu, que, enfim, tem alguma coisa além do somente entreter, né? Essa chave, essa mudança de entreter e desafiar quem está assistindo aquilo, ou provocar de alguma maneira alguma reação um pouquinho mais profunda ou intensa, é o que a gente busca, né? Enfim, no conteúdo que a gente produz, de novo, principalmente nos programas e nas séries, né? Então, esses passos são naturais, não adianta se a gente vira do dia para a noite. Agora a gente vai ser um canal que vai passar filme latino. A gente tem a seção Cone Sul, também 15 anos no canal e tal, né? Esse é um processo que vai sendo construído. Se você fosse pegar a audiência dos primeiros anos dessa sessão, mesmo depois, ninguém em sã consciência continuaria exibindo esses filmes. A gente está exibindo porque a gente sabe que é um espaço, primeiro, que se a gente não ocupar, ninguém ocupa, mas é um espaço fundamental para que a gente tenha efetivamente essa aproximação. E, de novo, são elementos que vão se relacionando com esse personagem, essa identidade do que é o Canal Brasil,
né, essa relação com os festivais, com conteúdo latino, de fazer essa ponte com conteúdos que, se a gente não fizer, dificilmente serão assistidos por aqui, né? A gente começou nessa programação dos festivais, por exemplo. No Inédit, esse ano, a gente começou a exibir pontualmente alguns filmes internacionais. Os festivais são internacionais, né? O Inédit é internacional, É Tudo Verdade é um festival internacional. Então, claro que até um limite ali de 20%, 25% da programação de cada festival desses, a gente está começando a exibir alguns filmes internacionais. Então, a gente exibiu No É Tudo Verdade, por exemplo, o filme da Juíza, que estava em cartaz até agora há pouco. Searching for Sugar Man foi no Inédit no início de junho ou julho, não me lembro. Se não me engano, foi a primeira vez que foi exibido na TV, um filme que ganhou o Oscar e tal, um documentário tão legal, né? Então, essa ponte que a gente faz, que, de novo, aqui para a gente, para todo mundo que conhece o canal, parece ser mais claro, nosso grande desafio em termos de comunicação, e agora a gente começa... Esse mês a gente já lança uma série grande chamada Toda Forma de Amor, dirigida pelo Bruno Barreto. É uma série com temática LGBT. E eu me arrisco a dizer que vocês vão ver uma campanha do Canal Brasil na rua como vocês nunca viram. Tomara que vejam. Se não chegar até vocês, fudeu. Mas o nosso desafio é justamente levar essa percepção que o mercado já tem no Canal Brasil para fora. É isso que a gente está fazendo agora e, por enquanto, está dando certo. Legal. Muito obrigada. Bom, tenho uma última pergunta antes da gente passar para o Q&A. Essa pergunta eu também pensei nela muito com um olhar também pessoal. Esse tipo de pergunta, frequentemente, as pessoas me fazem, para todos nós lá na MUBI, que é... E, além das empresas de cada um, eu queria também ter um pouquinho do olhar como profissional de content, de audiovisual de cada um, que é como vocês percebem o impacto desses M&A, desses grandes movimentos, o surgimento dessas plataformas que parece redundante, a gente ouve, a gente fala muito sobre isso o tempo todo, Apple Channel, Disney Channel, Hulu é nova, tem a do Universal. Enfim, a gente queria ouvir de vocês um pouco qual a percepção que vocês têm, que o impacto que todos esses merges e esses novos canais têm em nós, empresas... Eu não vou te chamar por tamanho, mas por curadoria, então, e também, principalmente, sobre o público. Não tenho nenhuma preocupação. Não estou preocupada. Às vezes eu fico preocupada. Eu estou ouvindo a tradução. Bom, eu posso dizer que a gente tem uma coisa diferenciada para dar para a audiência, para o público. Por mais que você assista Amazon, Netflix, não é todo mundo que vai conseguir conhecer o Guilherme Del Toro ou qualquer um outro, a não ser que eles assistam o nosso canal lá, nossa plataforma. A gente tem as nossas vantagens e a gente tem que trabalhar com as nossas forças. Porque essa é a única maneira da gente conseguir sobreviver. E eu acho também que essas plataformas, eles ainda estão aprendendo. Eles têm alguns caminhos a seguir. 3 anos atrás, era impossível você assistir um filme que seria lançado no Netflix, ou 4 anos. Antes de você assistir no Netflix, você nunca conseguiria saber. Eles fizeram testes e erros e em várias outras coisas, mas aí acho que eles perceberam que a gente faz com que o trabalho deles seja mais fácil. Na verdade, a gente consegue melhorar o trabalho deles. Agora que eles perceberam isso, eles tentam trabalhar com todo mundo. A gente teve um filme, inclusive, na nossa última edição do festival em Guadalajara, que foi lançado no Netflix, foi colocado na plataforma deles. Isso pra gente virou o jogo. E virou as possibilidades no futuro também. A nossa condição é que a nossa negociação em relação a isso, e foi muito boa, é que a gente gostaria que o diretor negociasse com eles e deu tudo super certo. Bom, o BFI, como nós somos um canal, a gente complementa
os principais, que sejam assinaturas que eles têm, Netflix, Amazon, não sei. Mas eu acho que o motivo fundamental para a gente ainda existir não mudou. Por mais que tenham mais concorrentes, eu acho que a gente vai continuar tendo mais clientes porque cada vez tem mais opções para as pessoas escolherem. Mas ao mesmo tempo que está acontecendo, é que essas empresas grandes, esses estúdios, em um certo nível, eles estão muito acima e ainda há muito espaço abaixo para mais criatividade, coisas diferenciadas. Um exemplo bem interessante é que quando a AT&T fez a aquisição da Warner, completou a aquisição, eles falaram qualquer serviço que tiver na Warner com um número inferior a um X, eles simplesmente encerraram. Ou seja, eles tinham um serviço de filmes que tinha centenas de milhares de assinantes nos Estados Unidos, eles fecharam. E acabaram, inclusive, fechando outros. E todo esse público desses serviços, inclusive do Hollywood A-List, foram às mídias sociais reclamar, porque o Filmstruct era o único lugar onde eles conseguiam assistir o Hitchcock ou algum outro diretor um pouquinho mais alternativo. Ou seja, a gente sabe que ainda há muito espaço disponível. E eu acho que a questão essencial em relação a essas grandes plataformas é que elas são muito similares no fim das contas. Não tem tanta. Às vezes parece que tem uma quantidade infinita de dinheiro envolvida nisso, mas não há um número infinito de grandes contadores de histórias, diretores, produtores. Ou seja, esses serviços eles vão chegar num ponto que eles vão estar numa camada muito fina, em que eles estão ali naquela parte superior e depois abaixo você tem os mesmos catálogos, ou seja, vocês têm os programas da Disney, por exemplo, que já estão no ar há 10, 15 anos e ainda levantam dinheiro. Ou seja, a cada 10, 15 anos, essa indústria do entretenimento se reorganiza. E a gente às vezes fica com receio de que alguma coisa se perca, mas no fim as coisas ficam. Há uma coalescência entre os maiores investidores, dando um espaço muito grande para as marcas de festivais, marcas de canais, marcas com mais curadoria, como o MUBI, o que a gente está fazendo para falar, olha, aqui a gente tem uma coisa diferente, especial, que talvez não seja apenas aquela coisa mais homogênea relativamente que está disponível nas outras plataformas. Bom, eu acho que é isso um pouco que ele estava dizendo. Existe, primeiro, espaço para... Sempre existiu uma ocupação muito forte do conteúdo estrangeiro americano, principalmente, o cenário do cinema do México. A única diferença do que ela descreveu para o nosso é que, ao invés de 6.000 salas que eles têm lá, a gente tem nem 2.000 aqui, né? Um país muito maior. Ainda assim, não se deixou de fazer filmes no México, não se deixou de fazer filmes no Brasil em tantos anos, com uma dominação tão grande, não se deixou de nascer uma empresa do tamanho da Globo aqui no Brasil, que tem uma ocupação gigantesca de consumo e certamente vai ocupar um espaço importante nesse universo novo, né? Então, o nosso desafio, de novo, não dá para imaginar que amanhã, quando a gente lançar uma plataforma do Canal Brasil, vai ser para concorrer com a Disney, com a Amazon, com a Netflix, né? Qual é a nossa maneira de contar a nossa história? Esse é o nosso desafio e, de novo, isso não se constrói em 6 meses. Isso é uma história que a gente carrega e vem construindo há muito tempo, uma identidade que a gente vem construindo e o conteúdo que a gente começa a trazer para esse universo cada vez mais, ele tem que ser coerente com essa história. O que não pode é a gente escorregar e tentar fazer coisas que não são do DNA do Canal Brasil para achar que vai ter que fazer, enfim. O nosso universo, por exemplo, a gente está fazendo algumas séries novas que a gente fechou recentemente, de um ano para cá. Uma é uma série de ficção sobre o Belchior,
uma outra série documental sobre os secos e molhados e tal. Esse é um universo que a gente conhece mais do que ninguém, desde que a gente produziu o Loki lá atrás. Tantas coproduções de documentários musicais, eles não vão fazer? É claro que vão. E vão fazer pontualmente, um outro e tal. Agora, esse território ocupado de uma forma muito mais ampla, ele vai ser ocupado ou pelo Canal Brasil ou por uma outra plataforma mais nichada também que for lançada e tal. Eu acredito que tem espaço para todo mundo. E não consigo acreditar que um cenário futuro, apesar dessa ameaça da tempestade que chega tão rápido e tal, não dá para imaginar que num cenário futuro, um país de mais de 200 milhões de pessoas, que você não tem espaço para um canal que valorize o conteúdo nacional. Tanto que cada plataforma dessa tem uma estratégia muito clara de produzir em cada país que eles estão chegando, né? E se olhar uma distância, né, lá da atmosfera tal, chega a ser uma coisa circular, né? Quanto mais se produz, maior o interesse das pessoas no conteúdo do seu próprio país e tal. Isso vai abrindo espaço para outras coisas também. Então, não é, no nosso caso, não é uma concorrência direta, tal, uma ocupação que sempre teve e vem de outra forma. É cíclico, sempre vem, daqui a 20 anos, 30 anos tem outra. A questão é o nosso desafio de como é que a gente ocupa o espaço com esse conteúdo mais nichado e como é que a gente se coloca de uma maneira diferente. E você vai ter sempre um universo muito grande de espaços que normalmente não são ocupados pelos grandes players, né? Vou dar alguns exemplos aqui da história do canal, vocês vão enxergar bem, acho. Quem faria um programa do jeito que a gente fez o Larica Total, por exemplo? Parece que ele foi feito, né, sob medida para o Paulo. Não tinha nada, não tinha... A produtora nunca tinha produzido nada. Não tinha apresentador. O Paulo de Fentalha foi escolhido em teste para fazer o Larica. Era um programa sacaneando todos os outros programas de culinária chamado Larica Total. Né? A gente fez um programa com Pereio, com Rorô, logo que a gente fez uma mudança grande na grade do canal. Quem é que apostaria? Quem trata dos temas que a gente trata no Canal Brasil com a profundidade que a gente trata, de novo, nesse universo da LGBT, por exemplo, quebrando e derrubando preconceitos em cada programa que a gente faz e tal, né? Então, isso é só um exemplo de uma estrada, né? Estrada de terra, são sempre mais charmosas, mas uma estrada que é difícil você imaginar que a Disney vai trabalhar algum conteúdo que seja um pouco mais pesado, um pouco mais picante às vezes, com alguma outra pegada e tal. Então a gente, por exemplo, esse é só um exemplo de uma estrada, de uma liberdade muito maior que um canal como o Canal Brasil tem, que não, enfim, não deve nada a ninguém, não presta conta a ninguém a não ser ao seu próprio assinante. É um espaço que, naturalmente, a gente já vem trabalhando e vai ter sempre muito espaço para ocupar, né? Então, o desafio é nosso, como sempre foi. O nosso desafio aqui é fazer a transição de consumo. Essa é a grande dificuldade que a gente vai ter que encarar. De novo, não é do dia para a noite que acaba a televisão, mas existe uma diminuição do consumo dessa maneira e daqui a pouco a gente vai ter que ter uma plataforma para ocupar esse espaço em outros lugares. Então, esse é o nosso grande desafio. O conteúdo, sinceramente, eu acho que a gente vai ter sempre um espaço próprio, com uma identidade muito própria do canal, muito diferente dos outros. Muito obrigada. A gente vai abrir agora, tem um tempinho ainda, né? A gente vai abrir para perguntas. 15 minutinhos para perguntas e Q&A. Ninguém tem nenhuma pergunta, um comment, um adendo? Oi. Essa é a pergunta para o Canal Brasil, especificamente. A gente sabe, bom, conteúdo feito com dinheiro público está acabando também, mas a gente sabe que tem audiência cada vez, especialmente mais jovem, para conteúdo brasileiro autêntico. Esse tipo de demandas, tem demanda por isso, também tem muito valor para as marcas,
para anunciantes especificamente. Tem uma corrente nova que é muito mais focada pós-branded content, focada em branded entertainment. Queria saber o quanto vocês estão abertos para esse tipo de projeto também, se vocês têm esse tipo de projeto. Você falou agora a Larica Total. É um programa que circula em todas as agências como referência do que seria um branded entertainment, colocar uma marca ali. Então, esse tipo de projeto vocês estão realizando, vocês estão buscando, vocês estão abertos? E ainda assim, essas agências todas, ninguém anunciou no Larica, é foda. Quase que o Habib's uma vez. A brincadeira era que no final, quando a receita desse errada, ligava para o Habib's e pedia uma esfirra. Mas não deu certo também, nem o Habib's rolou. A gente tem uma abertura maior no canal Brasil, em relação, pelo fato de ser uma joint venture, em relação, por exemplo, aos demais canais da própria Globosat, né? Agora, isso, na verdade, ela é uma possibilidade que vai ter cada vez mais que se adequar a um conteúdo que tem a cara do canal, se a gente está falando de conteúdo. Não dá para imaginar uma coisa um programa que não tem a ver com o nosso universo. E é difícil dar exemplo, porque, por exemplo, se eu falasse um programa de culinária, que não tem a ver com o Canal Brasil, o Larica tem, né? Então, pode ser sobre qualquer temática, mas ele tem que ter um pouquinho a leitura do que é esse universo do canal, né? Então, existe muita liberdade e a gente está também com esse desafio de buscar novos modelos de financiar, né? Por isso, essa preocupação nossa recente de ocupar um espaço maior, de ter uma audiência maior, de não ter medo de ter audiência, né? A audiência é legal, mais gente vendo o conteúdo brasileiro. Então, a partir desse novo cenário, a gente começa a ter maiores possibilidades disso também. A gente é super aberto e quem ama divide nesse lado também. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu cheguei assim, bem no finzinho dessa mesa, uma pena. Eu queria pegar a Estrela um pouco, que eu conheço há muitos anos, e que ela falasse para a gente um pouquinho de como os filmes brasileiros têm sido recebidos pelo público no festival. Porque, assim, acho que a gente se conheceu, Estrela, foi na época do Jorge ainda, não? A Alessandra estava começando a montar o mercado de Guadalajara. Aí a gente fez stand, todo um monte de gente. Tinham várias pessoas, a Andréa já estava. Bom, enfim, sempre foi um festival extremamente afetivo com o Brasil e extremamente receptivo com o Brasil. E como eu não vou há uns 3 ou 4 anos, eu acho que é um festival que às vezes fica um pouco esquecido aqui, mas ele te possibilita, tem um encontro de coprodução, tem 1000 coisas que vocês criaram lá, e na tua gestão ainda mais, que eu fico achando que essa parceria Brasil-México é pequena em relação, ainda é pequena em relação às nossas parecenças, né? Agora eu me lembrei que o Jorge ainda na época chegou a assinar um edital de coprodução com o Manuel Nancini, o Jorge já no Ensine e o Manuel ainda Nancini, como a gente tinha com a Argentina, Uruguai, tudo isso. Mas, por alguma razão, esse edital não vingou. Eu não sei exatamente por quê. Mas, enfim, perguntei um monte de coisa, te peguei de Cristo, Estrela. Vamos ver o que você consegue contar um pouquinho para a gente. Tá? Os filmes brasileiros são muito bem aceitos em Guadalajara. Nós gostamos dos brasileiros. Acho que tem a ver também com a questão do futebol. Nós fomos... O Brasil ganhou lá nas 2 vezes, então isso gerou muitas ligações entre os brasileiros e os mexicanos.
nós gostamos dos filmes brasileiros. Eu lembro que um dos grandes, O Cheiro do Ralo, Sozinha, muitos filmes foram muito bem aceitos lá. Boi Neon ganhou em Guadalajara, são muito bem recebidos, há muita oportunidade. Eu acho que o principal motivo pelo qual essa conexão não era, na verdade, uma coprodução, porque era bilateral. Quando o Jorge estava em Ancine, foi quando foi feito um contrato para fazer uma coprodução. Então havia acho que só 2 projetos se inscreveram, não sei porquê, acho que isso deve mudar, talvez seja a distância, eu não sei, mas nós temos muitas coisas em comum com os argentinos, nós coproduzimos bastante com eles, e eu adoraria que isso mudasse. Eu acho que os brasileiros apresentam uma grande oportunidade para os mexicanos e vice-versa. Eu acho que nós também podemos nos conectar muito com eles, ainda mais que as narrativas argentinas ou uruguaias. Acho que são mais parecidas. Eu acho que todos devem se inscrever a essas reuniões de coprodução, para que possam chegar em Guadalajara e possamos coproduzir. Essa é a pergunta. A resposta, perdão. Good afternoon. This is a question for all you three. Como pai de espectador e também espectador, eu às vezes vejo e sei como profissional da indústria que as grandes plataformas, elas buscam conteúdos globais, quer dizer, séries e filmes que tocam bem em todos os países e culturas diferentes. E eu percebo alguns produtos brasileiros, habituados aos produtos brasileiros que nós somos, que acabam adquirindo um certo código genético, um pouco que, não que seja desfigurado, mas que não bate bem, porque nós sabemos que é um conteúdo um pouco, abre aspas, aguado, digamos assim. E, ao mesmo tempo, nós percebemos umas certas ondas de produção das grandes plataformas relacionadas com tendências, tipo sobrenatural, tipo distopias e tudo isso. E eu gostaria de saber o que vocês pensam, se essa relação, por exemplo, de já inserir profissionais de outros países, roteiristas americanos, supervisores, script doctors americanos e de outros países nos nossos produtos, e essa ânsia de criar produtos globais não acaba criando uma espécie de tudo igual Flix, ou, digamos assim, conteúdos um pouco ainda para nós anódinos. E se esse caminho ambos vamos aprender, seja nós profissionais que vamos nos adaptar a essa nossa realidade, e também eles vão, digamos, atirar o melhor do que nós podemos dar. Porque, para mim, essa é uma questão interessante. Me parece inevitável, na medida que eles investem nos nossos conteúdos e querem dar uma certa lógica, uma certa cara aos conteúdos deles. Mas um amigo meu disse, parece tudo igual Flix, se referindo a uma série brasileira recente, muito bem feita, mas parece que não foi de muito sucesso. Obrigado. I hope not. Espero que não. Eu realmente espero que nós não cheguemos num mundo que fique querendo narrativas globalizadas, e nós gostaria que nós fizéssemos uma mistura de tudo. Eu acho que a beleza, e quando você encontra um filme realmente global, pode ser algo muito local, puramente brasileiro, ou puramente mexicano, ou puramente outra nacionalidade. Eu realmente creio que quando nós encontramos algo que é realmente autêntico, ele se traduz ou se aplica a várias outras culturas. Eu acho que é isso que eles estão tentando comprar. E o realmente autêntico não precisa ser refeito pelo formato americano, pode ser outra coisa, pode ser novas narrativas, novos produtores, novas pessoas que fazem, por exemplo, a coisa como o Larica Total, ou algo que não está relacionado
a esse universo americano, eu espero. Eu creio que já teria acontecido agora. Esteticamente, falando do ponto de vista inglês, a questão da influência da cultura americana, estética americana para filme e TV é tão dominante, tem sido tão dominante por tantos anos. Eu acho que se tivesse que ter acontecido, já teria acontecido. Eu acho que o Netflix agora estão vendo que quanto mais eles podem criar filmes e séries que falam para regiões que têm expectativas muito diferentes, melhor para o Netflix. Então, se você olha o que o Netflix está fazendo na Ásia, por exemplo, e o que a audiência da Ásia está acostumada, é muito diferente dos europeus, por exemplo. Então, eu creio que eu entendo o seu ponto de vista, a ideia de que a homogeneidade talvez seja inevitável dentro de uma plataforma, mas eu acho que se eles estão gastando dinheiro, é a escolha deles. Eles estão comissionando, se eles querem fazer uma comissão para um diretor brasileiro, um produtor para fazer um produto de uma estética específica e ele concorda, então que assim seja. Mas eu creio que o poder sempre estará limitado no sentido de que os produtores e diretores vão querer contar as suas próprias histórias e vão dizer, bom, vamos fazer um para o Netflix que tem a ver com a estética americana, mas vamos fazer um outro filme para o Canal Brasil, ou para um canal local, ou para uma plataforma independente, e essa distinção vai continuar, eu acredito nisso. Mas eu concordo, se você olha através das lentes do Netflix, as pessoas começam a parecer iguais, ou pelo menos o mercado fica mais homogêneo, mas eu acho que a audiência, o público, sabe que eles vão ver aquilo no Netflix, por exemplo. Certamente no Reino Unido as pessoas às vezes rejeitam o Netflix porque sentem que é muito americano e elas querem outras opções. Eu acho que isso vai continuar. Eu não acho que vai ser algo inevitável, que tudo vai ficar pasteurizado. Eu acho que o Netflix tem um maior budget. É claro que eles estão puxando muito talento na direção deles, mas eu acho que é um pêndulo. É o que eu estava dizendo um pouco antes, de um espaço que existe para ser ocupado, para além das apostas que eles fazem, dessa maneira de produção deles, né? Acho que vai sempre existir uma maneira diferente de fazer, de contar histórias, às vezes dentro mesmo de uma estratégia interna deles, de plataformas grandes e tal. Você ter uma aposta um pouco mais solta, um pouco mais de liberdade para um diretor ou para um autor, mas não acho que seja uma referência que vai todo mundo se adaptar, porque, na verdade, é justamente essa estratégia, enfim, deles, dos grandes, que justamente vai abrir espaço para que existam outras maneiras de fazer e de contar histórias regionais que são universais, volta para a mesma história de sempre, mas que é real, não dá para fugir dela. O dia que a gente imaginar que Netflix pode produzir um Bacurau, com uma fórmula qualquer, eu não consigo imaginar. Acho que não nasceria de uma encomenda um filme desse, entende? Se ele não nasce de uma encomenda, é difícil você imaginar que você consiga encomendar e padronizar tudo, né, dessa maneira. Então, eu acho que não sei se é uma tendência muito clara de que tudo... Agora, eu tenho essa sensação também um pouco, que as séries se parecem e tal, por isso, o que a gente faz? Quando elas começam a ficar parecidas, a gente não começa a pesquisar aquelas séries tão mais legais da Dinamarca, da Nova Zelândia, da Suécia e tal, né? Pelo menos é o universo que eu me meto ali quando começo a achar todo mundo meio parecida. As inglesas, inclusive, têm sido sensacionais, cada vez mais incríveis, assim, as séries inglesas que eu tenho visto, e é fora de qualquer expectativa que a gente, enfim, tenha com as séries americanas. Então, acho que vai ter sempre uma outra estrada mesmo para a gente percorrer. Okay. Hi. Thank you for this panel. Do you believe Vocês acreditam que o cinema independente, como Movie BFF Player, pode ser arriscado com relação a procurar audiências maiores? Como você acha um equilíbrio entre
refinar o seu público já nas suas plataformas especializadas e, por outro lado, trabalhar numa estratégia para fazer com plataformas maiores mainstream. Sim, essa é a questão. Porque se nós podemos resolver isso, então vamos criar uma marca de curadoria mundial que faz sentido. Então, nós olhamos para essas plataformas para ter contexto e relevância, mas sempre estamos contraprogramando. Nossas diferenças, USB, então quando somos diferentes, às vezes você fica nesse nicho, às vezes é muito interessante você estar nesses nichos, desde que sejamos autênticos. O ponto é, BFI Play, nós não programaremos Star Wars, porque nós podemos contar uma história de ficção científica, mas no BFI Player nós não colocaremos um filme mainstream, porque não há um sentido, ou seja, não há motivo para as pessoas visitarem ou assistirem esse filme nessa plataforma, porque não há contexto para isso. Então esse é o ponto central. Como nós podemos entender isso? Estamos tentando sempre otimizar, ajustar, e o bom de ter uma plataforma on demand é que você começa a ter feedback e analisar e utilizar esses dados para analisar o público e ao mesmo tempo não deixar a sua essência para trás. Eu acho que é isso. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer. Acho que é isso. Thank you all. Tchau, pessoal. Obrigada.